Talvez você não consiga apontar exatamente quando começou. Não houve um evento claro, nem um grande colapso. Foi algo gradual. Um desconforto constante, uma sensação de tensão que parece não ir embora. A mente está sempre ocupada, sempre reagindo, sempre avaliando. Mesmo nos momentos em que tudo parece bem, existe um fundo de inquietação. E você pode ter se perguntado, mais de uma vez, o que está fazendo de errado. Porque, apesar de tanto esforço, leitura, tentativas de mudança, a mente continua em conflito. O erro não é óbvio, não aparece como uma decisão consciente. Ele se disfarça de algo positivo, até necessário. É por isso que passa despercebido. Na verdade, ele costuma ser elogiado, incentivado, reforçado desde cedo. Esse erro é acreditar que a mente precisa resolver a si mesma. Que o conflito interno é um problema que deve ser pensado até desaparecer. Observe com honestidade. Sempre que surge um desconforto emocional, qual é o impulso imediato? Pensar, analisar, buscar uma explicação, criar uma narrativa. Isso está acontecendo porque eu me sinto assim por causa de o que eu deveria fazer para não sentir isso. Parece lógico, parece responsável, parece maturidade emocional. Mas, sem perceber, você entra em um loop onde a mente tenta usar as mesmas ferramentas que criaram o conflito para resolvê-lo. A mente é excelente em criar histórias. Ela conecta pontos, constrói significados, projeta cenários. E quando você sente um desconforto, ela rapidamente cria uma identidade em torno disso. Eu sou ansioso. Eu sou confuso. Eu sou assim. A partir desse momento, o conflito deixa de ser uma experiência passageira e se torna algo pessoal, algo que define quem você é. E quanto mais pessoal se torna, mais sério parece, mais atenção exige, mais pensamentos gera. Esse é o erro invisível. Confundir o aparecimento de pensamentos e emoções com quem você é. Não de forma intelectual, mas vivencial. Você não apenas pensa, estou ansioso. Você sente, eu sou a ansiedade. E a partir daí, tudo vira luta. Você luta para se livrar do que acredita ser você. E essa luta constante é o que mantém o conflito vivo. Talvez você já tenha tentado observar seus pensamentos. Talvez já tenha ouvido que não é a sua mente. Mas no momento em que um pensamento forte surge, especialmente carregado de emoção, essa compreensão desaparece. O pensamento vem com força, com urgência, com uma sensação de verdade absoluta. Ele diz, isso é importante. Isso precisa ser resolvido agora. Você não pode ignorar isso, e você acredita. Não porque seja fraco, mas porque foi condicionado a confiar nessa voz. A mente não cria conflito porque é mal intencionada. Ela cria conflito porque foi treinada para reagir a tudo. Ela funciona por comparação, julgamento e resistência. Ela compara o que está acontecendo com o que deveria estar acontecendo. Julga a experiência como errada ou indesejada e resiste ao momento presente. Essa resistência é sentida como tensão, como conflito, como sofrimento. Então você tenta se livrar dessa resistência usando mais pensamento. E aí surge o paradoxo. Quanto mais você tenta consertar a mente, mais fragmentada ela fica. Um pensamento observa o outro, julga o outro, tenta controlar o outro. Você se divide internamente. Uma parte quer paz. Outra parte insiste em continuar analisando. E essa divisão interna é o próprio conflito que você sente. Repare como isso acontece em situações simples. Algo não sai como o esperado. Imediatamente surge um pensamento de frustração. Em seguida, outro pensamento surge julgando o primeiro. Não deveria me sentir assim. Depois, outro pensamento aparece tentando resolver. Preciso mudar minha atitude. Em poucos segundos, a situação original se perde e você está preso em uma conversa interna intensa.
O conflito não está no evento, está na reação mental em cadeia. O erro invisível se reforça porque, em alguns momentos, pensar parece funcionar. Você analisa algo, chega a uma conclusão, sente um alívio temporário. E isso convence a mente de que pensar mais é a solução. Mas observe com cuidado quanto tempo esse alívio dura. Logo surge outro pensamento, outro problema, outra inquietação. A mente nunca diz, pronto, está resolvido, podemos descansar. Ela sempre encontra algo novo para comentar. Existe uma suposição silenciosa por trás disso tudo. A ideia de que, se você pensar o suficiente, chegará a um estado permanente de clareza. Como se houvesse um ponto final. Um momento em que a mente finalmente se satisfaz. Mas esse ponto não existe. A mente não busca clareza. Ela busca continuidade. Ela quer permanecer ativa, porque sua existência depende disso. O conflito começa a se dissolver não quando você entende mais, mas quando percebe o mecanismo. Quando percebe que não é obrigado a seguir cada pensamento, que não precisa responder a cada pergunta interna, que nem toda sensação precisa de uma explicação imediata. Esse perceber não é um esforço, é um relaxamento, uma desistência da luta constante. Talvez ao ouvir isso surja um pensamento dizendo, mas se eu não pensar, tudo vai desmoronar. Observe esse pensamento. Ele é apenas mais um. Ele surge, faz uma afirmação dramática e espera sua atenção. Ele quer que você o siga. Mas o que acontece se você não seguir? O que acontece se você apenas notar que ele surgiu e permitir que ele esteja ali, sem dar continuidade? Nesse instante, algo diferente acontece. Não é uma grande revelação. É sutil. Um pequeno espaço se abre. Um espaço onde não há conflito, porque não há resistência. A experiência está ali, simples, direta. Talvez ainda haja desconforto, talvez ainda haja emoção, mas não há guerra interna. Não há uma voz dizendo que isso não deveria estar acontecendo. O erro invisível também se manifesta quando você acredita que precisa se livrar do conflito para estar bem. Como se o conflito fosse um inimigo, algo a ser eliminado. Essa postura cria mais resistência. Porque, ao resistir ao que está acontecendo, você adiciona uma camada extra de tensão. Você não sofre apenas com a emoção inicial, mas também com a ideia de que ela não deveria existir. E se o conflito não fosse um erro, mas um sinal? Um sinal de que você está identificado demais com o pensamento. Um convite para perceber algo mais profundo. Sempre que a mente entra em conflito, existe uma oportunidade de notar a consciência que percebe esse conflito. Essa consciência não está em conflito. Ela apenas observa. Ela não precisa escolher lados. Você pode testar isso agora. Note qualquer pensamento que esteja passando pela sua mente. Não o mude, não o julgue. Apenas perceba. Há você percebendo o pensamento. Esse você não está confuso, ele não está em conflito, ele está apenas presente. O conflito pertence ao conteúdo da mente, não à consciência que observa. A mente tenta convencer você de que o conteúdo é tudo o que existe, que não há nada além dos pensamentos, emoções e histórias. Mas isso não é verdade. Há um fundo silencioso que permanece o mesmo, independentemente do que esteja acontecendo. Esse fundo é frequentemente ignorado porque não chama a atenção. Ele não grita, ele não cria problemas, ele simplesmente é. O clímax dessa compreensão acontece quando você percebe que passou anos tentando resolver um problema que não precisava ser resolvido. O conflito não precisava ser eliminado, ele precisava ser visto. No momento em que você vê o conflito como um movimento da mente e não como algo pessoal, ele perde força. Não porque você o venceu, mas porque deixou de alimentá-lo. Isso não significa que a mente ficará em silêncio o tempo todo. Pensamentos continuarão surgindo. Emoções continuarão vindo e indo.
A diferença é que você não estará mais em guerra com eles. Você não transformará cada movimento interno em um problema a ser consertado. E essa mudança de relação é o que traz uma sensação profunda de alívio. Talvez agora você perceba algo diferente, uma leve diminuição da tensão, ou talvez nada especial aconteça. E tudo bem, a mente pode dizer, isso não está funcionando. Observe esse pensamento também. Ele faz parte do mesmo mecanismo. Não tente se livrar dele. Apenas note. Cada vez que você nota, algo se desloca internamente. O erro invisível perde o poder no momento em que é reconhecido. Não intelectualmente, mas vivencialmente. Quando você percebe na prática que não precisa seguir a mente em todas as direções. Que pode permitir que os pensamentos venham e vão, como sons ao fundo. Que a sua paz não depende do silêncio total da mente, mas da ausência de identificação com ela. Se este vídeo fez você perceber algo novo, compartilhe nos comentários o que mais costuma gerar conflito na sua mente. Colocar isso em palavras pode ser o primeiro passo para enxergar o mecanismo com mais clareza. Se esse conteúdo trouxe algum alívio ou insight, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que estão presas nessa luta invisível. E se inscreva no canal para continuar explorando com profundidade e honestidade como sair do conflito sem criar outro no lugar.